programa Flash está presente novamente aqui na Clínica Sorridente. Dessa vez vou entrevistar o Dr. Jonatas, que é especialista em bucomaxilofacial. E nós vamos falar sobre um novo tema, a cirurgia ortognática. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar recebendo você aqui. Bom, a princípio, obrigada também por estar agora falando com o pessoal, mostrando um pouquinho mais a respeito desse tema, que é muita curiosidade de muita gente sofre com isso e às vezes não sabe, né? Bom, e o que é exatamente a cirurgia ortognática e para quais pessoas ela é indicada? Então, a cirurgia ortognática é um procedimento, é uma operação que inicialmente ela foi desenvolvida para pessoas que tinham problema de mordida, quando a mandíbula era muito para frente ou era muito para trás. Depois do tempo, com a evolução das técnicas, melhoria de tecnologia, recuperação, novas técnicas permitiram que os pacientes buscassem a cirurgia por outras razões, né? Hoje, muitos pacientes fazem a operação por uma finalidade estética ou por uma questão funcional relacionada também à articulação, e atualmente uma das proposições mais recentes é também a distúrbios do sono. Realizar essa cirurgia, movimentar a mandíbula, a maxila para frente, para melhorar a capacidade respiratória do paciente. Bom, e quais os especialistas necessários para realizar essa cirurgia? Bom, como eu te falei, é um procedimento que envolve tanto o aspecto funcional quanto o aspecto estético. Então, é necessário envolver um ortodontista, que é quem vai preparar os dentes, e aí depois a operação para resolver o problema ósseo. Objetivando essa questão do sorriso, nós vamos casar dois efeitos. Um efeito dentário, mais relacionado com a ortodontia, e um efeito facial, mais relacionado com a cirurgia, com a operação. E é necessário utilizar o aparelho ortodôntico? Sim, via de regra é necessário. O paciente vai usar um aparelho por um determinado período de tempo para que ele se prepare o dente para a cirurgia. Em geral, esse aparelho é um aparelho diferente do que é usado convencionalmente. Por quê? Porque o aparelho convencional, por si só, ele vai corrigir o problema de mordida. Quando o paciente tem um problema muito grande de mordida, que o aparelho não resolve, ou quando ele tem um problema estético associado, que o aparelho não vai conseguir resolver, então o ortodontista vai colocar o aparelho objetivando o quê? Preparar para a cirurgia, para que a cirurgia consiga corrigir essa discrepância ou alcançar esse objetivo estético do paciente. E a partir de que idade quem está em casa, às vezes tem um filho, enfim, um adolescente, uma criança, a partir de qual idade que pode estar fazendo esse tipo de procedimento? Priscila, essa é uma pergunta que sempre aparece pela família e tudo mais. Então, em geral, a regra para uma cirurgia como essa, que é uma cirurgia que não envolve urgência nenhuma, ela é uma cirurgia que ela teria que ser realizada após encerrar a fase de crescimento. Então, aí, após 16 ou os 18 anos, seria assim a época mais preconizada, mais segura para fazer esse procedimento. Em alguns casos, por uma razão social, especialmente crianças, quando eles têm o problema da mandíbula, quando a mandíbula é muito grande, isso traz um impacto social importante na criança, né? Até se fala hoje muito isso de bullying e tudo mais. Então, quando isso traz um impacto social, a família, com os profissionais e com a criança, pode optar em antecipar essa cirurgia. Qual é o risco? O risco é ela encerrar a fase de crescimento e precisar novamente usar aparelho depois, ou em alguns casos precisar até novamente fazer a operação se ela continuar crescendo. Mas o benefício é você evitar essa fase. Então, felizmente isso é muito raro, mas em alguns casos a gente tem que antecipar. Quem que decide isso? É a própria criança. Então, a única razão para operar antes do término do crescimento é se a criança tem algum impacto social. E agora vamos às tecnologias, né? Porque a Clínica Sorridente sempre traz o que é de novo. Nessa questão, o que tem de novidade? O planejamento para esse tipo de cirurgia evoluiu muito nos últimos anos, né? E uma grande evolução foi a tomografia. A gente consegue colocar a tomografia do paciente em um programa, simular a cirurgia no programa de computador e avaliar o resultado junto com o paciente. Então, o paciente hoje consegue fazer uma simulação do resultado, fazendo uma cirurgia apenas na parte de baixo, uma cirurgia em cima e embaixo, e isso faz ele, junto, opinar no tratamento, né? A princípio, foi a estética, porque eu sempre fui muito apaixonada, uma amante de um belo sorriso.
Então, desde pequena, e pelos 8 anos, eu notei essa formação óssea errada do meu rosto. Então, depois, com 24 anos, é que eu consegui achar um profissional para poder fazer essa operação e corrigir esse problema que eu tinha. No meu caso foi muito funcional, porque eu tinha uma deficiência muito grande, tinha uma dificuldade até mesmo na alimentação, na parte de respiração. E com algumas radiografias que eu tirei na época, eu vi que com o tempo eu podia estar tendo até perda de dente por causa da forma da minha arcada. Depois da cirurgia foi totalmente fantástico a mudança. Pessoas que ficaram algum tempo sem me ver, ficam assim, mas tu fez plástica no nariz. Não, eu não fiz plástica no nariz, foi uma correção na arcada. Como eu falei, eu sou amante de pessoas com belos sorrisos. E hoje eu posso dizer que eu tenho um. Nós tivemos agora 2 pacientes que deram um depoimento em como mudaram a vida delas, alguma estética, outra funcional. E você vendo isso, como é que é? Fazer parte disso e poder ver essa transformação em alguns pacientes é a parte mais gratificante do nosso trabalho, com certeza. Se o paciente vê que tem alguma coisa que não está satisfeito com a mordida, ou ele não está satisfeito com o sorriso, ou até mesmo relacionado ao formato do rosto, da face, procure um profissional. Pode procurar primeiro o seu dentista de confiança, perguntar para ele se ele tem alguma indicação, se ele tem alguma opinião. Caso seja necessário, ele pode ir procurar uma consulta com um ortodontista ou com um cirurgião bucomaxilofacial. Bom, e aqueles que gostam de livros, o Dr. Jonatas vai poder mostrar um livro aqui pra gente, enfim, que também tem vários antes e depois, muitas curiosidades, né? Esse é um livro que eu escrevi junto com um colega meu a respeito desse tipo de cirurgia. Na verdade, não é um livro voltado para pacientes, são para profissionais que querem fazer esse tipo de procedimento, mas é um motivo de muito orgulho porque a gente já estamos trabalhando na 2ª edição e isso só valoriza a nossa formação e a nossa equipe que nós temos aqui. Bom, e esse foi mais um tema interessante aqui da Clínica Sorridente, dessa vez falando sobre a cirurgia ortognática. Eu quero agradecer ao Dr. Jonatas por trazer também pra gente mais esse ensinamento. Quem está em casa, que está incomodado, aí ó, tem mais uma solução, né? Eu que agradeço a você estar vindo aqui expor para o teu público. É um tema muito específico, mas tem várias pessoas que têm esse tipo de problema e esse bate-papo bem informal fica mais fácil para o paciente entender, às vezes até mesmo para a gente levar a informação.